Olá! Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, primeiro dia do propósito de ler a Bíblia do início, não é do início ao fim, mas eu vou ler até que chegue dia 25 de dezembro, que cai numa sexta-feira, que é a última sexta-feira do ano. Então, ainda não sei até onde eu vou ler, mas quem quiser prosseguir, vai ser uma maravilha, porque você vai... Todos os outros livros derivam, na minha opinião, tá? No meu conhecimento, daqui, da Bíblia. A arte da guerra, os livros de coach, tudo isso deriva daqui da palavra. Então, independente de religião ou qualquer coisa, se você respira, quer entender, ouvir, vamos ler. Estou aqui com essa Bíblia, que a tradução é de João Ferreira de Almeida, essa Bíblia evangélica, porém eu vou comprar uma outra católica, que tem mais livros, tá? Mas por enquanto eu vou com essa aqui. Começamos pelo Antigo Testamento. Antigo Testamento. Os mais 35, Antigo Testamento. Vamos lá. O primeiro livro de Gênesis, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Então, segundo os estudiosos, Moisés escreveu Gênesis. Não tenho certeza, mas o conteúdo de Gênesis ele é muito importante para você entender todo o resto da Bíblia. Eu estou em Jó, lendo Jó, na minha vida pessoal, mas já li várias vezes Gênesis porque em tudo você pega daqui. Alguns livros dos espíritas, algumas coisas da Umbanda, eu compreendo, tá? Eu compreendo assim. Pode ser que você leia e você compreenda diferente, tá tudo bem, o importante é você ler. Vamos lá. Gênesis 1. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie.
E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares. E, na terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que deem semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Aqui a gente termina Gênesis 1. Se você olhar com os olhos
vamos botar com um olhar imparcial, você vai perceber que aqui em Gênesis 1 não tem noite. Você vai perceber várias coisas aqui em Gênesis 1, entendeu? Se você for ler a Bíblia sem focar em religião. Aí você deduz, eu não vou falar sobre, porque a ideia é que você leia também e que você tire suas próprias conclusões e que você, se tiver algum questionamento, você mesmo busque esses questionamentos. Porque aqui, pra mim, é o arroz com feijão. Sexta-feira que vem, leremos Gênesis 2. Um abraço e um bom final de semana.